Uma cidade que segue avançando em todas as áreas, também segue investindo na saúde de quem nos move. Além do maior pacote de obras da história, na educação e nas estradas rurais, 8 novas estruturas de saúde estão em andamento simultaneamente em Cascavel. E mais 60 novos profissionais de saúde convocados pelo município reforçam nossas equipes na cidade e no interior. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui com esse tijolinho do GCast da Gazeta do Paraná. Inicialmente eu quero agradecer o volume de acesso que nós estamos tendo. Por exemplo, olha, só na nossa rede social, no Facebook, já passamos de 1 milhão de acessos. Um desses tijolinhos aqui, dias atrás, em 2, 3 dias, atingiu 300 mil acessos. Os leitores da Gazeta do Paraná cada vez mais interagem conosco, discutindo, perguntando sobre matérias publicadas no jornal. E sempre, uma coisa que nos agrada enormemente, somos elogiados pelo jornalismo que nós apresentamos aos nossos leitores e leitoras. A Gazeta do Paraná tem tradição nisso. Aqui não tem mentiras, não tem enrolação, aqui não tem nada de esconder aquilo que precisa ser dito e que nós precisamos contar aos nossos leitores e leitoras. Essa é a verdade. A Gazeta do Paraná sempre foi assim. Os seus veículos hoje, o nosso site, o ponto G, e o nosso GCast, esse programa que estou fazendo agora, eles são pautados pela verdade. O nosso jornalismo não esconde aquilo que o nosso internauta, que o nosso leitor, a nossa leitora, a nossa internauta tem o direito de saber. É claro que descontenta pessoas, empresas. E eu aqui quero aproveitar esse espaço para dizer àqueles que estão brabinhos, aqueles que nos ameaçam, não percam tempo, porque vocês não vão calar a Gazeta do Paraná e os seus veículos. Não percam tempo. Passem a agir corretamente, que a notícia será favorável a vocês. Mas se continuarem com essa sacanagem, com essa safadeza, com essa roubalheira, nós vamos continuar denunciando. Não tenham a menor dúvida. Seja quem for. E eu aqui quero abrir um parentezinho nessa questão do funcionalismo público. Olha, o nosso funcionalismo público no Brasil, de maneira geral, é muito bom. É dedicado. Mas tem lá alguns que estão fora da curva. Então vou dar um conselho. O funcionalismo público no Brasil, ele tem como arcabouço um sentido piramidal. Embaixo está a base, e à medida que vai subindo até que se chegue ao ápice da pirâmide, a pessoa faz uma carreira. Mas aquele que está em cima precisa abrir espaço de uma forma ou de outra para que o que está embaixo possa ascender. Então o que acontece é que, e aí vai o conselho para os funcionários, aqueles que estão saindo da curva, cuidado, porque uma denúncia, uma investigação vai incidir sobre a ficha funcional tua e às vezes pode chegar até a demissão. E os que estão embaixo estão querendo subir e vão ajudar em tudo que podem, de uma maneira ou de outra, para que aquele que está em cima caia. Uma denúncia de um veículo de comunicação comprovada, verdadeira,
acaba com a carreira de um funcionário. Veja que nós temos tido muito cuidado, muito critério ao darmos a notícia, até porque nós somos um veículo, volto a repetir, que não esconde nada dos nossos internautas, dos nossos leitores, desde que a notícia seja verdadeira. Por isso, olhem bem, antes de vocês pensarem em afrontarem a Gazeta do Paraná e os seus veículos, ameaçarem, tomem cuidado com a carreira de vocês. Tomem cuidado. Seja em que estágio vocês estiverem. Cuidado. Não nos ameacem. Passem a agir corretamente, dentro da lei, defendendo os direitos da população. E aí vocês terão nosso elogio. Bem, quero também tratar um pouquinho aqui de um outro assunto. E quero voltar àquela história que eu sempre falo aqui. Infelizmente, o nosso país, o Brasil, está dominado por quadrilhas. São as quadrilhas que governam o país. Quadrilha de bancos, quadrilhas do pedágio, quadrilhas de toda ordem. Eles se organizam, montam as quadrilhas e passam a dominar o país. E os governos fracos, frágeis, corruptos, estão na mão dessa gente, que os dominam mediante pressão, mediante coação e, principalmente, pagando propina. A questão do pedágio é um exemplo claro, está aí, para quem quiser ver. 20 e tantos anos, 23 anos de pedágio no Paraná, os contratos assinados lá no início da concessão, nenhum foi cumprido. E não teve governo no Paraná nesses 23 anos que exigisse o cumprimento dos contratos. Vocês sabem por quê? Porque todos os governantes do estado levaram propina. Então quem mandava, é claro, eram as concessionárias. Quem mandava eram elas. Não havia em nenhum momento interesse do estado, como agente da concessão, investigar, cobrar, exigir. Não, muito pelo contrário. O Estado aditou os contratos para retirar a obrigação, o compromisso de fazerem obras, melhorarem as rodovias, atingirem um estágio de segurança nas rodovias que realmente protegessem os motoristas, os usuários das rodovias. Não fizeram nada. DR, Secretaria de Transportes, não sei mais o quê. Não fizeram nada, não cobraram nada, não exigiram nada. Por quê? Porque a propina era paga. Regiamente, essa era paga. Tem aquela história que já contei aqui, vou repetir rapidamente aqui. Funcionários, engenheiros do DR me contaram que quando eles se reuniam, decidiam na esfera deles, não, vamos pegar esses contratos, vamos fiscalizar, vamos a campo para ver o que eles estão fazendo. Já recebiam uma ordem de cima, parem com isso. E os que teimavam em continuar, querendo fiscalizar, querendo proteger a população, os motoristas, o Estado, enfim, eram afastados das funções. Sim, foram 23 anos de exploração, de roubalheira do pedágio em nosso estado. A maior tarifa, o cálculo da tarifa, uma barbaridade, um absurdo que eles colocaram nos contratos lá. A forma como eles enganaram a justiça durante 23 anos. Vou repetir, eles enganaram a justiça. Querem saber como? Com a conivência do Estado, do poder concedente, que atrasava cláusula contratual para autorizar o reajuste das tarifas, atrasava, tudo combinado com a quadrilha do pedágio. O governo atrasava, e aí eles obtinham o direito de entrar em juízo
para que a justiça mandasse reajustar as tarifas. A justiça mandava reajustar nos termos do contrato. Muito bem. Aí eles vinham com uma ação de dano e ganhavam o dano, a indenização. Essa é só uma das muitas artimanhas que eles tinham. Muitas! Para aumentarem o faturamento, para aumentarem o caixa, para aumentar a roubalheira. Mas, meus amigos, hoje, vocês devem estar vendo aqui, eu tenho um livro à minha frente. E hoje o que eu quero tratar aqui, quero começar a tratar, porque a Gazeta do Paraná, esse GCast, o nosso site, o Ponto G, vão tornar o máximo possível público o que está neste livro aqui. Vejam aqui, ó. História sobre corrupção e ganância. Isso é no Paraná, viu? Isso é aqui no Paraná. Isso diz respeito ao governo do Paraná. Isso aqui, ó. Essa obra escrita pelo jornalista Wilson Gazino, em que ele, baseado em informações verídicas, documentos sérios, Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa, nos mostra como o Banestado, o Banco do Estado do Paraná, foi assaltado e foi preparado para ser dado de presente para quem ficou com ele, que no caso foi o Itaú. O Gazino nos mostra detalhadamente, meus amigos, detalhadamente, tudo o que aconteceu no Banestado, a roubalheira, as famosas contas CC5, 19 bilhões de dólares. Dinheiro este, muitas vezes, roubado, sonegado, desviado aqui no Brasil e enviado para contas do Banestado numa agência em Nova York. Pois bem, nós vamos tratar detalhadamente. Por exemplo, abri aqui, o capítulo 9, o mistério do Aspen Park. Essa é uma bandalheira lá de Maringá. Fizeram em Maringá. Nós vamos mostrar isso. E a Gazeta do Paraná vai transcrever no jornal impresso e online cada capítulo desses, para que vocês se interem do quanto fomos roubados. Roubar no pedágio, roubar no Banestado e por aí afora. Mas eu quero, nesse momento, ler algumas frases para vocês terem uma ideia do que está aqui dentro, não é? Vamos pegar mais um. Olha, o capítulo 11. Nem o diabo quer. Aqui está a prova da roubalheira. Aqui estão nomes, processos judiciais, condenações, denúncias do Ministério Público, investigações, tudo detalhado. Vocês vão tomar conhecimento de tudo isso, em detalhes. Mas o Gazino diz algumas coisas aqui, ó. Como é possível um banco sólido, com história, que em 1994 deu um lucro de 400 milhões de reais, passar repentinamente a ter seguidos desempenhos negativos, chegando a apresentar um prejuízo de 1,7 bilhões de reais em 1998. Aliás. Então vejam, em 4 anos, o banco que foi entregue ao governo que assumiu em 94, pelo então governador Mário Pereira, obteve um lucro de 400 milhões de reais. 4 anos depois, 1998, o prejuízo já era de 1,7 bilhão de reais. O Gazino está dizendo isso aqui. E ele diz mais. Ele pergunta: como um banco com cerca de 400 agências, 500 postos de atendimento, com mais de 15 mil funcionários, pode quebrar num período em que
Todos os outros bancos brasileiros registraram lucros astronômicos. Isso é verdade. Aliás, não tem ano em que essa quadrilha dos bancos não apresentem lucros astronômicos. Vou abrir um parênteses aqui e fugir um pouquinho do que o Gazino está dizendo aqui. Vou abrir um parênteses. Governo, esse governo, os governos por aí, reclamam. Tem rombo no Tesouro Público, não sei o quê. Rombo, né? 100 bilhões, 200 bilhões. Eles já não sabem mais nem o que dizem. Mas nenhum desses governantes tem a coragem, o patriotismo, a seriedade de contar aos brasileiros que o Brasil, os brasileiros, pagam 700 bilhões de reais. Vou repetir, 700 bilhões de reais para os bancos de juros. Um juro que os bancos impõem. Porque essa história da Selic, do Banco Central, que estabelece o juro a ser pago, isso tudo é acertado antes do Banco Central determinar qual é a alíquota da Selic com os banqueiros. Porque ai do governo que não fizer o que eles determinam. Então vejam, o Brasil está com problemas de saneamento, de educação, de saúde. Os problemas de sempre. Tudo quanto é governo, se repete os governos, aí vem com essa história. Não, vamos destinar recursos, vamos resolver o problema do saneamento, da saúde, da educação. Isso é um chavão. 50 anos atrás já falavam isso. 100 anos atrás já falavam isso. É uma mentira. É uma mentira impregnada na alma do governo. Mas nenhum deles diz que a nação, por exemplo, hoje está pagando 700 bilhões de reais de juro para bancos. Não tem um governo aí com raça, com coragem. Tem os que ficam contando piadinha, viajando pelo mundo aí, contando piadinhas. Mas não tem coragem de dizer, olha aqui, ó, nosso problema está lá. 700 bilhões de reais pago a banqueiros, agiotas, ladrões. Eu fiz esse parênteses, quero voltar ao que o Gazino está dizendo aqui. Ele pergunta também, como então, num processo de saneamento, tal banco recebe recursos da ordem de 5,6 bilhões de reais para que suas contas sejam colocadas em ordem e logo em seguida é vendido por 1,6 bilhão. Vocês viram o roubo aqui? Mas eu quero voltar aqui um pouquinho, olha. Em 98, de 94 a 98, o prejuízo foi de 1,7 bilhões. O prejuízo naqueles 4 anos, não é? E aí, 1,7 de prejuízo. Bom, aí eles tomam 5,6 bilhões de reais emprestado do Banco Central para sanearem o Banco do Estado. Puseram a mão em quanto? 1,7 bilhão era o rombo, pegaram 5,6 bilhões, roubaram 4 bilhões do dinheiro do saneamento. E aí vamos lá. Aí o Gazino pergunta também, como depois de tudo isso, os paranaenses ainda herdaram uma dívida de 19 bilhões, cujas prestações reajustáveis, cerca de 52 milhões, na época que ele escreveu o livro. Isso 15 anos atrás. A dívida era paga 52 milhões de reais mensalmente até 2029. Nós estamos em 25, ainda tem 4 anos de assalto, de roubo, em razão da dívida contraída para sanear o Banestado. Quero esclarecer um pouquinho aqui. 19 bilhões, pode haver uma hora é 5,6 bilhões, de repente é 19. Os 5,6 bilhões de reais, tá, reajustados, acabaram em 19 bilhões de reais. Vê o tamanho do roubo, tá? Com prestações
15 anos atrás, 20 anos atrás, de 52 milhões. Em quanto está essa prestação hoje? Em quanto está? Essa é a pergunta que eu faço, que nós fazemos, a Gazeta do Paraná está fazendo. Tá? O Gazino aqui vai além. Essa dívida só acaba em 2029. Paga para o governo federal, para o Banco Central. Vejam bem, não é para nenhum banco privado desses aí que fazem parte da roubalheira dos 700 bilhões de reais de juros que o Brasil paga todos os anos para a quadrilha. Quando falta saúde, falta educação, falta saneamento, falta tudo nesse país. Emprego, falta tudo. Mas 700 bilhões tem que pagar para os bancos, para a quadrilha. Bem, aí o Gazino vai e diz o seguinte: no relatório final da CPI do Banestado, realizado na Assembleia Legislativa do Paraná, olha, em 2003, viu? Então vocês contem esses números que o Gazino está dando aqui, esses valores, são lá de 2003. Imaginem quanto está hoje. Traz resposta a essas perguntas. A CPI trouxe as respostas, apontando nomes, um dos maiores escândalos de desvio de recursos públicos da história do país, meus amigos e minhas amigas. E é verdade. As respostas vêm permeadas de histórias interessantes e até pitorescas. Algumas que até já povoam o imaginário popular, como os relatos sobre a morte de um ex-presidente do Banestado e por aí afora. Esse já morreu. Histórias sobre pequenas e grandes quadrilhas que se organizaram dentro do Banestado para tirar dinheiro do cidadão comum. Histórias quase inacreditáveis de esquemas escusos, ajambrados ou bem estruturados que em desvios de milhares ou milhões de reais levaram à quebra do Banestado. Histórias de contratações irregulares, de gastos superfaturados, de situações arquitetadas para transformar o banco numa grande lavanderia internacional. As contas CC5. As contas CC5. Vou repetir aqui. E aqui é necessário, é preciso a gente fazer um elogio. O procurador da República, o doutor Celso Treis, foi quem começou essa investigação. Ele foi quem levantou essa bandalheira toda. Ele ofereceu várias denúncias. Muita gente foi condenada, embora ninguém tenha cumprido cadeia, né? Condenaram lá 13 anos, 14 anos, 18 anos de prisão, estão todos soltos aí. Mas o Celso Treis cumpriu com o dever dele. Sério, correto. Denunciou essa gente. A justiça condenou um, soltou outros e foi por aí afora. Mas é preciso a gente dizer isso. Muito bem. Aí, a lavanderia estabeleceu-se na agência do Banestado lá em Nova York. Bilhões de dólares. Quando nós publicarmos aqui esse capítulo, a lavanderia chamada Banestado, está aqui, ó, para vocês verem. Eu não estou conversando fiado, não. A prova está aqui. Estou mostrando a prova para vocês. Vocês vão ver que só nessa lavanderia, naquela época lá de 1998, por aí, um pouco antes, um pouco depois, foram lavados mais de 30 bilhões de dólares. Mais de 30 bilhões de dólares. É impressionante isso. É uma coisa assim inacreditável. Quem colaborou, quem ajudou muito o procurador Dr. Celso Treis na investigação e nas denúncias, e nós temos aqui que também fazer elogio, foi um delegado da Polícia Federal, Dr. José Francisco Castilho Neto, que foi a Nova York, entrou na agência do Banestado lá, na lavanderia, aquilo não era nem agência, é uma lavanderia, e levantou todas as contas. Todas. Esse relatório do Dr. Castilho,
criou uma situação insuportável em Brasília, porque tinha uma CPI aqui no Paraná investigando o roubo do Banestado, e também criou-se uma CPI dos bancos em Brasília, uma CPMI, uma comissão parlamentar de inquérito mista, composta de senadores e de deputados. Muito bem. O relatório do Dr. Castilho, com as contas e os nomes dos bandidos, tá? Dos vagabundos que roubaram aqui e mandaram o dinheiro para lá, via Banestado, via Banco del Paraná, através das tais contas CC5. Bom, o relatório do Dr. Castilho, com o nome, a relação das contas, o dinheiro roubado que estava lá na agência de Nova York, causou uma briga enorme em Brasília entre o presidente da CPI e o relator da CPI. Cada um daí passou a ter a sua lista. E a CPI lá do Congresso Nacional acabou em nada, por causa da briga. E certamente, e o Gazino diz aqui, e vocês vão poder tomar conhecimento, porque a Gazeta do Paraná vai publicar tudo isso aqui. O Gazino diz que, claro, interesses escusos estão lá dentro daquela CPI, lá no Congresso Nacional. Por isso que brigaram, por isso que todo mundo lá queria esconder algum padrinho, algum financiador de campanha. E acabaram não divulgando a lista. Mas o relatório da CPI do Paraná, aqui da Assembleia Legislativa, que foi presidida pelo deputado Neivo Beraldin, um excepcional deputado, sempre, durante o exercício do mandato, preocupado com os interesses do Estado, com a defesa do Estado. O Neivo é aquele que criou o ICMS verde. Ele é o autor daquela lei também. Bom, a CPI aqui do Paraná fez um relatório que foi aprovado e que, de repente, meio que sumiu. Mas eu digo para vocês, o Neivo tem cópia do relatório e me prometeu entregar esse relatório para que nós possamos publicar. Alguém de dizer aqui, pô, Marcos, você está falando lá de 20 anos atrás, de um roubo de 20 anos atrás. Estou falando mesmo. Porque a gente tem que começar por aí mostrando para todos, relembrando todos, que a roubalheira está institucionalizada aqui. Roubaram, assaltaram o Banestado, montaram todo um esquema para dilapidar o banco. Imagine. O banco foi vendido por 1 bilhão e 600 milhões. Quando um pouquinho antes o governo do Paraná tinha tomado emprestado do Banco Central para sanear o banco 5 bilhões e 700 milhões. Isso que é roubar, né, minha gente? Então aí os números, as provas. Eu não estou conversando fiado. 5 bilhões e 700, 600 para sanear o Banestado. E daí vendem o Banestado, vendem, entre aspas, para o Itaú por 1 bilhão e 600. Bom, prejuízo imenso. Virou em 19 bilhões que nós, paranaenses, estamos pagando. Mas tem mais. O Itaú comprou o Banestado e levou junto 2 bilhões de reais de créditos tributários junto à União. Vocês sabem o que é isso? Isso é o seguinte, pagou 1 bilhão e 600, não pagou para o Estado do Paraná, não, pagou para o Banco Central, que emprestou o dinheiro para o saneamento, os 5 bilhões e 600 lá. O Itaú depositou no Banco Central. O Estado do Paraná, nós paranaenses, não tivemos proveito nenhum dessa venda. E ainda, 2 bilhões de créditos tributários que o Banestado tinha, o Itaú assumiu e, claro, negociou com o governo federal. Crédito tributário. Então o Itaú teve de lucro 400 milhões ao comprar o Banestado. Ficou com o banco, não deu um centavo para o governo do Paraná, depositou na conta do Banco Central e dos
2 bilhões de créditos tributários que passaram para o Itaú, que era do Banestado, claro, ele ganhou 400 milhões. Isso é um tremendo do negócio. Eu disse para vocês aqui agora há pouco, e eu fiz isso de propósito, falando da quadrilha dos bancos, falando dos 700 bilhões de reais que nós pagamos todos os anos de juros para essa quadrilha aí, para esses agiotas. Eu toquei nesse assunto para agora mostrar para vocês como é que eles fazem para roubar, para assaltar o Tesouro Nacional. É assim. É dessa maneira. Comprou o Banestado, um banco, olha aqui, o Gazino está dizendo. Um banco com 400 agências, 500 postos de atendimento e mais de 15 mil funcionários. Um banco que era, sem a menor sombra de dúvida, até que eles começaram a dilapidar o banco e roubar o banco, um instrumento de desenvolvimento social e econômico do Estado. Isso é impagável. Mas, de repente, acabaram com o banco. Conta CC5, não sei mais o quê. Uma roubalheira organizada. Tá aqui, o Gazino tá contando e nós vamos mostrar para vocês aqui. Tem capítulos inteiros mostrando as quadrilhas que estavam dentro do banco. Criaram-se lá dentro do banco. Então, meus amigos, é preciso, a gente não pode esquecer disso. Sabe por quê? Porque o Estado continua sendo roubado. Nós, paranaenses, continuamos sendo roubados. Aí foi o Banestado. Mas eu pergunto, e a Copel, que já foi? E a Sanepar? E a Celepar? Esse processo é diferente? Da Copel, meus amigos, da Copel tem histórias tão tenebrosas quanto esta aqui, ó. Vou mostrar para vocês de novo o livro do Gazino. Aqui. A corrupção continua aí, solta, livre, leve e solta. Por isso que eu comecei mostrando para vocês isso aqui, e nós vamos dar continuidade. Leiam a Gazeta do Paraná na internet, online, a Gazeta do Paraná impressa, leiam, acompanhem aqui o nosso podcast, o nosso site, o Gcast, porque nós vamos mostrar aqui para vocês, olhem aqui, ó, vou mostrar para vocês 22 capítulos. Vou deixar um pouquinho para vocês tentarem ler. 22 capítulos, que é a história da roubalheira do Banestado. Nós vamos mostrar capítulo por capítulo. É assim, ó, o inimigo quase invisível, o fogo amigo, o fio da meada, a casa da mãe Joana. Tá aqui, ó. Pescando tubarões, os mortos que falam. Aqui, vamos mostrar para vocês, capítulo por capítulo. A Gazeta do Paraná vai transcrever capítulo por capítulo. E eu virei aqui, nossos jornalistas virão aqui, e nós vamos comentar aqui cada capítulo desse. Olha, o primeiro, a introdução, olha o título da introdução, a indignação. Mas basta nós ficarmos só indignados e continuarmos sendo roubados? Basta isso? Não, nós não podemos permitir isso. De forma nenhuma. Olha aqui, ó, o estouro da Megacred. Cada capítulo desse é a história de um roubo, de um assalto em cima do Banestado. Razão por quê? O banco faliu, o banco quebrou. Mas eles queriam que isso acontecesse para entregar o banco lá para o Itaú, do jeito que entregaram. Ah, vamos dar o Banestado para o Itaú, entendeu? E o Itaú ainda vai ter um lucro, fica com o Banestado e tem 400 milhões de reais de lucro e o Estado fica pagando. O Estado fica pagando o total de 19 bilhões
que é a soma e a correção do empréstimo de 5,6 bilhões que eles tomaram para sanear o Banestado, que não precisava disso, porque o furo, o rombo, era 1 bilhão e 700, mas já tomaram lá 5,6 bilhões para, no saneamento, no preparo para vender o banco, roubarem mais 4 bilhões do dinheiro que veio do empréstimo para saneamento do banco. Bem, meus amigos, eu estou me alongando muito, mas vamos voltar com isso aqui, ó. Vou colocar aqui de novo o livro para vocês verem, olha. Tá aqui o livro, ó, do Gazino, tá? Com documentos, com provas concretas, tá? Com decisões judiciais. Tá tudo aqui. Mas eu não podia encerrar, infelizmente, sem voltar a falar, sem voltar a cobrar, a denunciar a bandalheira do INSS, que tomou dinheiro das pessoas que mais precisam nesse país. O roubo. Tomou não. Eu me enganei. O roubo do INSS. Roubo! E eu faço uma pergunta aqui. Devolveram o dinheiro para alguém já? Ou estão com essa historinha, não, agora tem que ir no correio, porque o INSS não pode atender, o INSS nunca atendeu coisa nenhuma mesmo, mas ladrão, chefe de quadrilha, operador de quadrilha, estava lá dentro do INSS. Eles estavam lá. As tais agências, as tais, sei lá o que eles fizeram, montaram aí, as quadrilhas foram montando instituições, não, empresas, não, quadrilhas mesmo, não é? E roubaram 7 bilhões de reais. Aí vão ali, recuperam uns carrinhos importados ali, a soma dá 40 milhões, daí acharam mais 1 bilhão, 2 milhões lá na conta, ou dentro da casa, escondido lá, entendeu? Na geladeira, e por aí afora, e até agora, salvo engano, eles conseguiram lá tomar de volta lá uns 100, 200 milhões. E os 7 bilhões, onde é que está o resto desse dinheiro? Quem é que levou mesmo? Ou será que a Polícia Federal, será que as instituições de combate à corrupção nesse país vão seguir o conselhinho ali? Não, olhem, ajam com cautela, porque nós não podemos cometer injustiças. Os ladrões estão aí. Tem algum ladrão preso? Ou tem algum ladrão mesmo? Não é os intermediários lá, não é o careca lá do INSS, não. Ladrão que se beneficiou de bilhões. Tá preso? Não. Foi indiciado? Não. Foi interrogado pela polícia? Não. Até quando? Até quando os nossos aposentados, pensionistas do INSS, que precisam de centavos, vão continuar aí com a cara de bobos, porque foram roubados e não conseguem reaver nem o dinheiro que foi roubado deles, das aposentadorias deles. O dinheiro que está faltando, repito aqui, é a 10ª vez que eu repito, pro remédio, pro pão. Até quando? Até quando essa roubalheira vai ficar impune? É mais uma que vai ficar impune. Ó, o Banestado tá aqui, ó. Essa é uma que aconteceu aqui. E o INSS? E tem mais coisa, meus amigos. Olha, eu tô perdendo a paciência. Me desculpem se eu me exaltei um pouco, mas não é possível nós continuarmos aceitando esse estado de coisas no Brasil, em que as quadrilhas dominam, mandam no país e a população como um todo passa necessidade. Muito obrigado e até a próxima, quando começaremos com o primeiro capítulo aqui, ó. História sobre corrupção e ganância no Paraná. No Paraná. E aqui tá só o Banestado.
Tem mais coisa aí. E coisa grande. Obrigado e até uma próxima oportunidade.